Produzir é muito mais do que gravar. Você está preparado? Hoje eu quero falar sobre 3 tópicos dentro do ensino de produção musical. Então, eu anotei aqui para não esquecer. Primeiro deles, produzir não é operar no software. Tá? Uma das perguntas mais comuns com relação às pessoas que me procuram por causa dos meus cursos esse curso ensina a dominar o Pro Tools, ensina a dominar o Reaper, o Logic, tal, o Nuendo, etc. Tal, ou então esse curso é ensinado nesse software tal. Então, a produção musical ela vai muito mais de do que operar um software. Quando uma pessoa faz uma pergunta dessa, na minha cabeça é meio como se você dissesse assim, mas espera aí, é um curso de culinária? Você ensina a usar panela? Eu tenho que ensinar, porque é com a panela que a gente faz, né? Por exemplo, um curso de finanças. Mas é um curso do Excel? Não, é porque eu opero, sei lá, o OpenOffice, entendeu? Cara, todo software vai te levar no mesmo lugar, tá? Alguns vão te facilitar algumas coisas, outros vão te facilitar outras, vão dificultar umas coisas e vice-versa, tal, mas todos eles te levam ao mesmo lugar. Então a primeira coisa que é importante pensar é que produção musical não é operar no software, tá? O cara que domina o Logic, por exemplo, não necessariamente é um produtor musical, ele é um excelente operador de Logic, entendeu? São coisas diferentes. Segundo ponto, produção não é só áudio. Tá? A maioria dos cursos que eu vejo, principalmente quando eu comecei a falar a respeito de produção musical, eu achava estranho que eu via assim, curso de produção musical. Aí falava assim, por exemplo, domínio Pro Tools, aprenda a equalização, aprenda a compressão e tudo mais, tal. E isso é uma parte importante da produção musical, sem dúvida. O áudio é uma parte importante porque o áudio é como você registra a música, você faz um registro sonoro daquela música para as pessoas poderem ouvir. Então é importantíssimo, sem dúvida nenhuma. Mas quando se fala desse tipo de coisa, para mim é meio como se dissesse assim, ó, é um curso para você aprender a ser escritor. Então, eu vou te ensinar o que, que é um papel cochê, o que, que é um papel tibrado, o que, que é capa dura, o que, que é capa. Não, não, peraí. Você ser um escritor, você escreve histórias. Entendeu? O restante é como você produz um livro, né? Como você faz um livro. É diferente, são coisas diferentes. Né? Então, o áudio é muito importante, mas quando a gente fala em produção musical, a coisa começa muito antes do áudio. Tá? E aí que vem o terceiro ponto. Tudo começa com a parte musical. Tá? Como produtor musical, se eu sou contratado para fazer um trabalho, o que eu faço, a primeira coisa que eu faço é conversar com o artista, entender que imagem que ele quer passar e o que, que é natural para ele fazer. Sabe assim, o que que ele faz de melhor e tudo mais. Vai um bom tempo nessa conversa, conhecendo as coisas que ele gosta, assistindo alguma apresentação que ele fez, entendeu? Várias coisas, vendo o que o público dele espera e tudo mais. E a gente conversa para a gente tentar entender qual que é a identidade daquele artista, tá? E como ele se comunica melhor com o público. Tá? Não adianta a gente pegar um cara, por exemplo, de rock e falar para ele, ó, o que tá pegando é sertanejo, então vamos esquecer tudo isso aqui, vamos fazer um sertanejo que é o que tá virando. Não é assim que funciona a vida. A gente tem que pegar o músico e trabalhar o melhor dele. Né? Então, se é um cantor-compositor, por exemplo, vamos ver qual a linguagem dele, vamos ver quais são as melhores músicas que ele tem, etc. Se é só um cantor, ele não compõe, vamos entender qual que é a linguagem musical dele, vamos procurar músicas que tenham a ver com essa linguagem, que ele goste de cantar, que ele sinta vontade cantando, que tenha a ver com o público que ele quer atingir e tudo mais. Então, já começa desse ponto. E isso vai muito antes da gente pensar em ligar um microfone, tá? Então vai muito antes do áudio. Então começa disso daí, depois a gente faz uma seleção de repertório ótima para esse artista, seja uma banda ou seja um cantor, etc. A gente faz uma seleção de repertório porque o repertório é importantíssimo. Eu costumo dizer para as pessoas que se você não tem uma música boa, não tem nem por que ligar o computador. Primeiro tem uma música boa, depois você liga o computador e a gente continua a produção, né? Então a primeira parte é essa da identidade do artista, depois a gente vai para essa parte de seleção de repertório, aí a gente vai trabalhar arranjos. Tá? A gente fazer um arranjo que represente o melhor possível aquela música que ele quer passar e que tenha o máximo possível a ver com o que ele quer passar para as pessoas. Tá? Então, uma música, a mesma música, ela pode ter um arranjo, por exemplo, Love of My Life do Queen, ao vivo eles apresentavam um violão de 12 e voz, só violão de 12 cordas e voz. Se você pegar a versão de estúdio, é um tom e meio acima, tem harpa, tem coro, tem guitarra, tem baixo, tem piano, tem um monte de instrumentos, é uma coisa meio operística, assim, sabe? E, assim, as duas funcionam super bem. Inclusive, ao vivo, na minha opinião, funciona melhor que a de estúdio, apesar de eu adorar a versão de estúdio. Mas são duas roupagens diferentes para a mesma canção, sabe? Então, a gente tem que achar essa parte de arranjo, como é que ela funciona bem para o artista.
Depois a gente tem que trabalhar com os músicos que vão executar esse trabalho, sejam músicos contratados ou músicos da própria banda, tá? Então, por exemplo, às vezes é um cantor que ele tem uma banda que acompanha ele, ele quer gravar com essa banda. Pô, vamos ver se essa banda está apta a fazer esse trabalho, se seria melhor a gente contratar alguns músicos de estúdio para fazer, etc. Ah, mas tem uma banda mesmo, uma banda de 5 integrantes, eles que vão gravar. Beleza, vamos trabalhar com eles para a gente direcionar essa galera da melhor forma possível para eles terem o melhor resultado que eles puderem. Só depois que a gente vai pensar em áudio. Tá? Então a produção musical ela vem muito antes. E isso é uma coisa que foi pedra no meu sapato bastante quando eu comecei. Eu montei meu canal do YouTube em 2008. E desde o começo eu sentia isso. Eu falei, caramba, só se fala em áudio, cara. Mas e se a música for ruim? E se o artista estiver no caminho errado? O cara tá tentando um negócio que não tem nada a ver com ele. E se o arranjo estiver ruim? E se os músicos tocarem mal? Todo o restante, se essa parte não estiver boa, todo o restante é irrelevante. Ah, usei um microfone ótimo. Sim, mas o cara canta desafinado. Ou o cara canta mal, ou a voz dele é feia. Não importa se o microfone é bom. Né? Então vamos trabalhar a parte musical primeiro, depois a gente vem para isso. Além de tudo, tem mais coisas na produção musical. E foi por isso que eu criei o meu primeiro curso online, isso foi em 2014, chamado Vamos Fazer a Boa. Vamos Fazer a Boa é uma frase que a gente usava bastante em estúdio, para quando o cara faz aquele take legal, tudo, mas a gente sente falta alguma coisa, a gente fala para ele assim, ó, podia fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Vamos fazer a boa? Tá? Então é o nome do curso. Esse curso, ele tem duração de 1 ano, tá? Hoje você pega o pacote completo, mas na época ele foi lançado uma aula por semana, era uma aula de 1 hora de duração mais ou menos, onde tinha primeiro uma parte de conceitos e depois uma parte prática. Essa parte de conceitos, eu convidei vários profissionais da área de produção musical para dar a sua opinião a respeito de cada tópico que a gente estava falando, porque eu achei importante não ter só a minha visão. Apesar da minha visão de produção musical ser bem ampla, quem acompanha meus vídeos aqui já deve ter percebido que eu não sou um cara aqui que tem um método rígido, né, que tem que ser dessa forma tal. Eu não tenho esse tipo de coisa. É porque eu trabalhei para muitos profissionais também, como engenheiro de som e tudo mais. Apesar disso, eu quis ter a opinião de outras pessoas para sempre poder entender que não existe uma só forma de fazer. Tá? Produção musical é arte e arte existem muitas formas de fazer. Então tem umas entrevistas no começo com alguns ótimos profissionais da área de produção musical no Brasil e depois tem uma parte prática das coisas. E lá a gente fala de desenvolvimento de ouvido, fala da parte musical, fala de como fazer uma agenda de trabalho, de como adequar um orçamento, tá? A gente tem 5 meses a gente falando de um monte de coisa que não vai para o áudio. Aí depois tem mais 5 meses de áudio. Aí começa a gravação, edição, mixagem, masterização, um curso muito completo, que eu tenho muito orgulho, assim, até hoje é uma das grandes realizações da minha vida, assim, curso muito legal mesmo. E a gente está na Black November todos os cursos estão com 50% de desconto, tá? Então vou deixar um link para você ter mais informações sobre esse e os outros cursos aqui na descrição do vídeo ou na minha bio. A gente se vê amanhã falando mais algum assunto a respeito de produção musical. Valeu!